Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Vamos dar continuidade ao período de entreguerras. Pedindo o seu like, a sua inscrição no canal, é o resumão do Marcão. Então vamos lá. Período de entreguerras. 1918, 1939, Europa. Eu comentei no período de entreguerras a crise do capitalismo, que nós vimos na postagem anterior. No período de entreguerras na Europa vai surgir também o totalitarismo. O que é o totalitarismo? Totalitarismo, o Estado forte, poder absoluto do governo, submissão de todos os cidadãos. São ideologias totalitárias, ditatoriais. O que vai acontecer? Primeiramente, nós vamos destacar Benito Mussolini, o fascismo. A palavra fascismo vem de feixe, de união. Todos unidos em torno de um único chefe. Fascismo na Itália com Benito Mussolini, o Duce. O Duce é o chefe supremo. Ele dizia o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Quer dizer o seguinte: todos obedientes ao Estado. E quem é o Estado? É ele. O chefe supremo, o Duce, Benito Mussolini. Nazismo na Alemanha, Adolf Hitler, o Führer, o chefe. E Hitler ficou famoso pelo livro Mein Kampf, onde ele projeta as suas ideias para o nazismo. Minha luta. Ele escreveu o período aí que ele estava preso. Bom, Adolf Hitler, Benito Mussolini são o totalitarismo que mais se destacou na Europa. Agora, olha só, o que eles pregam afinal? Eles pregam o seguinte: os aspectos do totalitarismo. Partido único, uma ditadura. Ideologia de Estado, tudo para o Estado, o governo. Estado policial, criação de uma polícia política, para não aceitar nenhum tipo de ideias contrárias ao sistema, nenhum tipo de oposição, sem liberdade de pensamento e opinião. Se você tem que pensar e opinar, é de acordo com as regras do Estado. Propaganda estatal. A propaganda é muito importante para eles. Então eles vão divulgar as suas ideias. O próprio Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler, tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Que era o princípio da propaganda nazista. Passa a acreditar na própria mentira. Olha só, o nazismo, o fascismo, eles vão se espalhar pela Europa. Partido único, ideologia de Estado, Estado policial, polícia política, propaganda estatal. Agora o nazismo tem algumas coisas peculiares. Superioridade da raça ariana. Então ele cria essa ideia de superioridade. E uma das coisas que mais se destacou, que vai provocar depois milhões de mortos nos campos de extermínio nazistas, que é o antissemitismo, contrários ao judaísmo. Porque havia, obviamente, um interesse muito forte. Primeiro, que o judeu não via em Hitler o chefe. E segundo, é que eles controlavam a economia da Europa. Banqueiros, industriais, grandes empresários eram judeus. E isso incomodava profundamente Adolf Hitler. Bom, esse é o totalitarismo que mais se destacou, mas nós tivemos também outras situações de totalitarismo na Europa. Na Espanha, Franco, Portugal, Salazar, e até no Brasil, Getúlio Vargas, quando ele instala o Estado Novo em 1937. Essa é uma outra história que nós vamos conversar depois. Recapitulando o resumão do Marcão. No período de entreguerras, 1918, 1939, parte 2, os regimes totalitários, Europa. Totalitarismo, Estado forte, poder absoluto. Submissão do cidadão, submisso ao Estado. Ideias totalitárias difundidas a todos, e todos deveriam obedecer às regras do totalitarismo. Fascismo na Itália, Benito Mussolini, o Duce, o chefe supremo.
Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Traduzindo, eu mando em tudo. O Estado manda em tudo. E quem é o chefe do Estado? Eu, o Duce. Nazismo na Alemanha, Adolf Hitler, o Führer, o chefe supremo. Ele escreveu a base do nazismo do seu livro quando estava preso, Mein Kampf, que é a minha luta. Aí tem as ideias do Hitler sobre o que ele pretendia fazer quando chegasse ao poder. Aspectos do totalitarismo, partido único, ditadura, ideologia de Estado, tudo pertencente ao Estado. Estado policial, polícia política, controlar qualquer tipo de oposição ideológica. Propaganda estatal, difundir as ideais o tempo inteiro. Como já dizia Goebbels, uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. O nazismo tinha mais umas coisinhas aí, um pouquinho fora do contexto do que pregava também Mussolini. Superioridade da raça ariana e o antissemitismo contra os judeus, porque os judeus controlavam a economia da Europa e não aceitavam Hitler como chefe. Outros regimes políticos na Europa. Espanha, Franco, Portugal, Salazar e no Brasil, Getúlio Vargas com Estado Novo. Essa é uma característica, então, do período de entreguerras. Primeiro nós vimos a crise do capitalismo e agora o regime totalitário. Nesse período de entreguerras, um pouco mais de 20 anos. O que vai provocar isso? A Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo estudo. Nosso resumão. Marcão na história. Muito obrigado pela atenção. Resumão do Marcão fica por aqui. Voltamos brevemente. Forte abraço. Fui!